Olá, boas-vindas a mais uma Conversa Empresarial. Eu sou o Cláudio Nazajon e hoje nós vamos falar sobre como liderar equipes remotas, estratégias para manter a produtividade e a eficiência à distância. Alguns anos atrás, a rotina de trabalho envolvia levantar cedo, vestir-se, ir para o escritório, mas com o tempo essa realidade mudou drasticamente. Hoje, muitos profissionais começam o dia abrindo um notebook ainda de pijama. E assim, a interação com colegas e clientes, que antes era feita pessoalmente, agora ocorre por e-mail, videoconferências, telefonemas. A tendência do trabalho remoto vem crescendo, impulsionada pela evolução tecnológica. Na minha empresa, nós já adotávamos o trabalho remoto antes da pandemia, mas foi durante a crise do Covid-19 que essa prática se consolidou. A gestão de relacionamentos profissionais à distância, que antes era a exceção, agora tornou-se norma. O fato é que o trabalho remoto traz benefícios, flexibilidade, eliminação do tempo de deslocamento, mas também apresenta muitos desafios. Entre eles, manter a motivação e a disciplina no ambiente doméstico, que pode ser uma tarefa bem difícil. Além disso, a falta de interações presenciais e espontâneas tende a reduzir a troca de ideias e a criatividade. Para as empresas, uma forma de enfrentar esse desafio é redefinir os processos de comunicação e de colaboração para garantir a produtividade e a qualidade do trabalho à distância. Já para os colaboradores, a maneira de destacar-se no ambiente remoto demanda comunicação clara, execução eficiente e melhoria contínua. Neste episódio, eu compartilho com você algumas estratégias que vêm funcionando comigo para liderar equipes à distância. Existem atitudes que fortalecem a posição de qualquer pessoa, em qualquer empresa e em qualquer ambiente, mas que são particularmente úteis no trabalho remoto. Por exemplo, alinhamento de prioridades e expectativas. Essa é a primeira e mais importante, é alinhar as prioridades com as expectativas. Manter um diálogo constante sobre prioridades e expectativas é essencial para o sucesso de qualquer projeto, mas é particularmente importante no trabalho remoto. Essa prática não apenas assegura que todos estejam na mesma página, como também promove uma cultura de transparência e de confiança entre os colaboradores e entre eles e as lideranças. Isso pode ser realizado com reuniões semanais, com dia e hora marcada. Nessa você pode discutir as prioridades da semana, avaliar o progresso de cada projeto, fazer o ajuste das expectativas quando necessário. Essas reuniões garantem que todos estejam alinhados e focados nas mesmas metas. Isso porque, quando os times trabalham presencialmente, a integração é mais ou menos natural. Encontros durante o almoço, paradas para o café e por aí vai. Mas quando se trabalha isoladamente, cada um no seu home office, é preciso criar essa integração de forma ativa. Uma boa prática é fazer reuniões diárias de atualização com toda a equipe. Esses encontros rápidos, geralmente não mais de 15 minutos, são utilizados para discutir o que foi feito no dia anterior, o que vai ser feito hoje e para identificar bloqueios que precisem ser resolvidos. Além disso, você pode agendar uma reunião semanal de 1 hora para revisar os prazos, identificar possíveis obstáculos e até realinhar os recursos conforme necessário, para garantir que tudo seja entregue no prazo e com a qualidade esperada. Outro ponto fundamental para a gestão remota são as metas claras. Não só para o time como um todo, mas também as metas individuais de cada membro da equipe. Um relatório publicado na Harvard Business Review destacou que equipes com metas claras e bem comunicadas são 27% mais produtivas. E você encontra o link do relatório completo na descrição, caso tenha curiosidade em se aprofundar no tema. Uma prática comum em empresas remotas é compartilhar as metas trimestrais com toda a equipe e fazer atualizações mensais para acompanhar esse progresso. Dessa forma, todos sabem exatamente o que é esperado de cada um e fica mais fácil realizar as entregas conforme o planejado. Outra prática que reforça o alinhamento é o feedback contínuo.
Empresas produtivas incentivam o feedback aberto e honesto, tanto dos colaboradores que estão na linha de frente, quanto dos próprios usuários, que podem ajudar a ajustar os produtos e serviços para atender melhor às necessidades do mercado. Uma segunda estratégia para liderar equipes remotas é saber dizer não quando necessário. Quando alguém fizer uma solicitação, tente entender qual é o resultado esperado da sua participação, em que prazo e, principalmente, que valor isso agrega ao projeto ou à empresa como um todo. Cada sim deve ser uma oportunidade para agregar valor. Dizer não pode ser difícil, mas é essencial para evitar sobrecarga de trabalho e garantir que você possa cumprir as suas responsabilidades de maneira eficaz. Se não for possível aceitar a nova tarefa sem comprometer a qualidade do que você já está fazendo, então explique de forma educada por que não pode assumir a nova responsabilidade naquele momento e não assuma. Nesses casos, você pode sugerir outras pessoas que talvez tenham interesse na tarefa e mais disponibilidade para executá-la. Isso ajuda a resolver a situação, mas não causa impacto negativo. Administrar solicitações de maneira eficaz é essencial para manter a produtividade e a qualidade no trabalho remoto. Saber dizer não quando necessário, aceitar responsabilidades de forma clara e ver cada sim como uma oportunidade para agregar valor são práticas que tendem a fortalecer a sua posição e contribuir para o sucesso da equipe e da empresa. Uma terceira estratégia é ajustar o seu repertório de habilidades para adequá-lo às mudanças do mercado e do seu ambiente de trabalho. Sempre que o cenário mudar, como foi o caso da pandemia, ou agora com a introdução da inteligência artificial no dia a dia corporativo, você deve identificar as habilidades que precisa desenvolver para se ajustar e especializar-se nelas. Essa história de não mexer em time que está vencendo simplesmente não funciona no mundo corporativo. Até os jogadores de futebol precisam ser mudados de tempos em tempos, porque vão envelhecendo, ou porque o estilo de jogo muda, ou porque, enfim, vários motivos. O que funcionava bem 10 anos atrás pode não funcionar tão bem hoje. Por outro lado, não dá para ser bom em tudo o tempo todo. Por isso, é preciso você escolher em que ser bom. Durante a pandemia, por exemplo, houve um aumento na demanda por competências em ferramentas de colaboração remota e em gerenciamento de equipes virtuais. Atualmente, com a inteligência artificial ganhando espaço, as habilidades relacionadas à análise de dados e à automação se tornaram mais relevantes. Em suma, especialize-se em habilidades relevantes e principalmente estratégicas. Isso é essencial no ambiente corporativo dinâmico. Identificar áreas-chave, focar na especialização e identificar a melhoria contínua dentro da equipe são práticas que fortalecem tanto o indivíduo quanto a organização. Uma quarta estratégia a ser seguida é o cuidado com a conclusão de projetos já iniciados. Veja, a carga de trabalho vem aumentando continuamente, especialmente com a introdução de novas tecnologias e novas ferramentas, como a inteligência artificial, por exemplo. Muitos conhecem isso como efeito Dilbert. Quanto maior a produtividade, maior a carga de trabalho. Em outras palavras, inovações aumentam a produtividade, mas trazem novas demandas e novos desafios que também aumentam a carga de trabalho. Por isso, manter o foco na conclusão das tarefas é cada vez mais difícil. A implementação de novas ferramentas frequentemente vem acompanhada de uma curva de aprendizado e de necessidade de ajustes que podem desviar a atenção de projetos em andamento. Um caso que ilustra esse processo é o da empresa que implementou uma nova ferramenta, cujo objetivo era aliviar a carga de trabalho da equipe, mas que gerou o efeito inverso. As pessoas ficaram sobrecarregadas com a necessidade de aprender e integrar a nova ferramenta, enquanto continuavam com as suas tarefas diárias. Para lidar com isso, a empresa organizou a formação de subgrupos focados em diferentes aspectos da implementação. Isso garantiu que o projeto fosse concluído de uma forma organizada. Foi um pouco mais lento, mas pelo menos não sobrecarregou o time e, no final, conseguiram implementar a nova ferramenta com sucesso. Ou seja, dividir o trabalho em partes menores é uma estratégia eficaz para manter o foco e garantir a conclusão dos projetos.
Essa abordagem permite concentrar-se em uma tarefa de cada vez, o que facilita a gestão do tempo e a manutenção da qualidade do trabalho. Ante um projeto muito longo e complexo, por exemplo, você pode dividir o processo em etapas menores. Cada etapa tem o seu próprio cronograma e equipe responsável. Isso permite monitorar o progresso e resolver problemas pontuais sem comprometer o projeto como um todo. Em suma, encontrar tempo para a execução focada é fundamental para garantir a finalização dos projetos. E uma boa prática é reservar blocos de tempo no calendário, exclusivamente para trabalhar nessas tarefas específicas sem interrupções. Dividir o trabalho em partes menores e reservar tempo para a execução focada são estratégias eficazes para garantir que os projetos sejam finalizados com sucesso. Finalmente, a quinta estratégia que deve ser considerada para alcançar sucesso no ambiente de trabalho remoto é o foco na colaboração. Quando os processos de trabalho são otimizados, os relacionamentos profissionais se fortalecem naturalmente e a sua autoridade no grupo tende a aumentar. Colocar a colaboração à frente das conquistas pessoais é uma abordagem que beneficia toda a equipe, mas principalmente o líder. O sucesso coletivo cria um ambiente de trabalho mais harmonioso, mais produtivo, o que, por sua vez, fortalece a posição do líder como maestro dessa orquestra. Colaborar eficientemente significa compartilhar conhecimentos, apoiar os colegas, trabalhar juntos para atingir objetivos comuns. Um caso que ilustra bem esse conceito foi o desenvolvimento de uma nova funcionalidade para o nosso software de gestão remota. Nós criamos grupos de trabalho multifuncionais, que incluíam desenvolvedores, designers e especialistas em marketing. Cada membro trouxe as suas habilidades específicas para o projeto, e isso resultou num produto final muito mais robusto e muito melhor recebido pelos clientes. Depois da conclusão do projeto, nós ainda fizemos uma revisão para avaliar o que funcionou bem e o que podia ter sido melhorado. Um ponto que se destacou foi justamente o ambiente de colaboração, o que permitiu avançar em pontos que teriam demorado muito mais tempo se fossem trabalhados de forma individual. Aliás, esse processo de revisão pós-ação, é conhecido pela sigla RPA, é uma ferramenta poderosíssima para a melhoria contínua. Empresas que adotam essa prática aprendem com cada experiência e podem aplicar esse aprendizado em projetos futuros. Então, depois de cada projeto, faça reuniões para discutir o progresso e os obstáculos que enfrentaram. Conclusão. Liderar equipes remotas exige uma combinação de estratégias bem planejadas e adaptáveis que abordam desde o alinhamento constante das prioridades até a colaboração eficiente. O trabalho remoto pode trazer vários desafios, incluindo a manutenção da motivação e da disciplina, mas também oferece oportunidades únicas de flexibilidade e de inovação. Manter um diálogo constante sobre prioridades e expectativas, saber administrar solicitações, especializar-se em áreas estratégicas, focar na conclusão dos projetos já iniciados e promover uma colaboração eficiente são ações que não apenas melhoram a produtividade individual, como também fortalecem a equipe como um todo. Ao adotar essas práticas, qualquer líder pode construir uma equipe remota forte, coesa e altamente produtiva, capaz de enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades do mundo corporativo moderno. Se você gostou, clica no like. Se achar que outras pessoas podem se beneficiar desta conversa, pode compartilhar. E se puder, deixe seu comentário para eu saber que você gostou, ou sua pergunta, crítica, sugestão. Todo engajamento é bem-vindo, porque me ajuda a construir os próximos. E seja qual for a sua reação, sexta-feira tem mais um episódio da Conversa Empresarial.